sentimentos que a igreja primitiva, a igreja que Jesus escolheu, aguardava. E qual era a promessa e quem prometeu? Quem prometeu foi Jesus. E a promessa tratava-se do Paracleto. O Espírito Santo desceu na ocasião, no dia chamado Pentecostes. E como promessa de Jesus, ele cumpriu. Todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Bom, para entendermos um pouquinho esse texto, eu vou mais uma vez tentar aqui recapitular alguns pontos que são cruciais para que possamos ter uma visão ampla do que está acontecendo aqui. Bom, voltando um pouco mais atrás, a gente vai encontrar Jesus e o seu nascimento. Pois bem, Jesus ele nasceu em Belém, todos nós sabemos disso. E a Bíblia diz que após o nascimento de Jesus, ele voltou para a Galileia. E foi ali que Jesus cresceu. A Bíblia diz que Jesus ele atingiu a maioridade na região da Galileia, em uma cidade chamada Nazaré. Foi ali que os pais de Jesus residiam-se, José mais Maria. E a Bíblia diz o seguinte: existe pelo menos um único registro de Jesus na sua infância. Eu estou falando de livros que são livros que temos dentro da nossa página seletiva Bíblia. Existem alguns que não damos tanta legalidade a eles, que falam da infância de Jesus, que são livros conhecidos como apócrifos. Mas a relevância aqui é pelo menos o evangelho, ou um dos evangelhos sinóticos, que fala um pouco da infância de Jesus aos seus 12 anos, quando todos os anos os pais de Jesus saíam da Galileia e iam para a Judéia, lá na capital em Jerusalém, para festejarem a festa da Páscoa. Em uma destas festas, Jesus ele participou com 12 anos. Foi exatamente o dia que esqueceram Jesus no templo, esqueceram Jesus em Jerusalém. Depois de um dia de retorno para a Galileia, foi que então os pais e a expedição que acompanhavam os pais de Jesus notaram a falta de Jesus, a ausência de Jesus. E aí José para no meio do caminho e diz assim: olha, um dia nós já viajamos e falta ainda 4 dias para chegarmos na Galileia, nós não podemos continuar a viagem. Então eles voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus lá no templo, vendo os mestres, vendo os doutores lecionar a palavra. E os pais ficam mirados, são rudes com Jesus quando olham para Jesus e falam: Senhor, Jesus, nós estávamos te procurando, e o que você estava fazendo aqui? Em vez de você estar ao nosso lado. Jesus olha para a mãe, olha para o pai e fala: não sabeis vós que eu estava cuidando das coisas de meu pai. A Bíblia diz que naquele momento Jesus, como filho, ele obedece os pais e segue viagem de novo para a região da Galileia. Esse é o único registro que temos de Jesus com 12 anos de idade nesta ocasião. A Bíblia diz que Jesus ele cresce, como ora disse, e com 30 anos, e aqui a gente tem uma aplicação linda. Jesus ele não veio, irmãos, desobedecer a lei. Jesus ele não veio violar a lei. Jesus ele veio cumprir a lei. E como um cumpridor da lei, a Bíblia diz que ele nasceu ao 8º dia, como costume de todo judeu. Ele foi circuncidado, como todo judeu era. Isso era costume, foi apresentado no templo. Isso também era costume para obedecer a lei. E também aos 30 anos ele vai exercer o ministério. E qual é a razão disso? Se a gente pegar a tribo dos levitas, por exemplo, a tribo que o Senhor escolheu para cuidar do tabernáculo, para cuidar das coisas consagradas do Senhor, existia lá as famílias que o Senhor separou para cuidar daquilo que estava fora do tabernáculo e daquilo que estava dentro do tabernáculo. E eles começavam a exercer o ministério com 30 anos e aposentava com 50 anos. Então era 20 anos de durabilidade de um ministério. Então Jesus, para seguir esta lei, esta ordem sacerdotal, Jesus vai iniciar o seu ministério com 30 anos. E aqui é lindo demais, porque ele escolheu 12 homens. Dos 12, 11 eram galileus. 11 eram o quê? Galileus.
Perceba isso. Ele escolheu 12 homens. E dos 12, 11 eram galileus, porque agora ele vai iniciar o teu ministério. Ele escolheu Pedro, ele escolheu Tiago, ele escolheu João, ele escolheu André, Felipe, Judas Iscariotes, que não era um galileu, era da região de Quiriotes. Ele escolheu Mateus, que era cobrador de impostos. Ele escolheu Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Ele escolheu Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote. Foram estes que Jesus escolheu para iniciar. Com 30 anos, a Bíblia diz, em um dia de sábado, ele entra lá na Galileia mesmo, em uma sinagoga, aonde os mestres, aonde os homens de autoridade estão também ensinando a palavra, ensinando a lei. E a Bíblia diz que Jesus ele entra e ele pega o rolo. E o texto é muito explícito e muito claro, que ele pega o rolo do profeta Isaías. E toda a sinagoga tinha pelo menos 3 assentos. Quantos assentos? 3 assentos. Tinha um assento que era uma cadeira do meio, reservada. Aquela cadeira ninguém se atrevia a sentar sobre ela, porque eles criam que aquele assento era do Messias, era do Cristo que eles estavam aguardando. Então ninguém se assentava ali. Até então Jesus não era conhecido. Ele era conhecido como filho do irmão José, o filho da irmã Maria, o filho do carpinteiro. Era assim que conheciam Jesus. Mas naquela ocasião, Jesus, ele pega o rolo do profeta Isaías e ele lê o texto que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,